E aí, gente, bem-vindos a mais um Tempo de Mesa, né? Novamente aqui, depois de um abençoado sunset. Você já me conhece, já conhece a Camilinha. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da palavra de hoje, uma palavra abençoada, um culto abençoado que tivemos, né? E a gente vai compartilhar um pouco dessa palavra linda que tanto nos abençoou, que tanto nos edificou. E espero que vocês gostem. E pode se apresentar agora, Camila. E eu espero que vocês estejam acompanhando os outros vídeos que a gente já gravou. Em particular, o da semana passada me abençoou muito. Quando eu fui assistir, eu estava orando ao Senhor para que Ele me desse uma palavra de sabedoria. E o Wellington e a Ana Raíssa, eles falaram exatamente aquilo que eu estava precisando. Então, você também acompanha os nossos vídeos, porque eles podem trazer para você uma resposta que você esteja precisando. Então, bora para a palavra de hoje, né, José? Bora para a palavra de hoje. Hoje o nosso pastor falou sobre a palavra em Juízes, sobre a história de Sansão, e ele falou sobre um dos primeiros pontos que me chamaram muita atenção, é sobre como a falta da nossa identidade, ela faz com que a gente não lute as batalhas, de como a gente não estar firmado nesse solo da identidade faz com que a gente acredite que não é capaz de lutar as batalhas que estão dispostas pra gente, de a gente se sentir fraco, de não ter aquilo que é necessário. Então, a gente precisa buscar afirmar, em primeiro lugar, a nossa identidade no Senhor, conhecer aquele que nos criou, né? Exatamente. E um ponto que me chamou muito a atenção na palavra, né, foi logo no comecinho, onde o pastor Alan disse que muitas das vezes a gente busca pessoas para lutarem as nossas batalhas, sendo que muitas das vezes aquela batalha necessita da unção que está em nós, sabe? A gente não deve procurar outras pessoas para lutarem as nossas lutas, mas sim nós termos coragem de enfrentar, porque aquela batalha, ela é pra gente, sabe? É pra o nosso crescimento, sabe? Muitas das vezes a gente que vai ter a unção para lidar com aquele problema. Talvez seja a gente vai ter que lutar pela nossa família. Eu já tive, eu posso falar com mais propriedade disso, porque eu já fui muito assim. Eu buscava pessoas para orarem pela minha família, buscava pessoas para orarem por parentes meus, só que eu fui percebendo ao longo do tempo que aquela luta era para mim lutar, sabe? Aquela situação era para ser enfrentada no meu quarto, não para mim ligar na hora do desespero para algum pastor, para algum amigo meu, que eu pensava assim, não, esse cara tem unção, ele vai poder resolver meu problema, sendo que o meu problema seria resolvido com o meu joelho no chão, no meu quarto, buscando, clamando pela minha casa, clamando pela minha família. E depois que eu percebi isso, tudo mudou. Eu acho que a nossa geração, ela cada vez mais quer se livrar do desconforto, quer se livrar da dor, de passar por dificuldades. Eu acho que tem muito a ver também com o fato de a gente ter informações cada vez mais rápidas, a gente tá com o nosso tempo de atenção tão curto, né? Exato. Então a gente não quer mais sofrer desconforto, a gente só procura aquilo que nos faz bem. E não tem nada de errado nisso. Mas isso também nos impede de crescer. Isso nos impede de amadurecer, de criar um repertório. É como uma criança. A gente sabe que até uma determinada idade, ela não vai poder comer um alimento sólido. Mas quando ela já tá mais velha, ela tem dentes, ela vai poder comer aquele alimento que é um pouco mais duro. Então a gente, da mesma forma, com as nossas batalhas, com Deus. Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, o Senhor vai nos capacitando para que a gente lute novas guerras. E eu não tô falando isso num sentido de que, cara, você tem que dar conta de tudo. Mas saiba que, olhe por esse olhar de que talvez Deus quer te ensinar algo com isso. A gente passa por dificuldades, né? Exato. Familiares, no trabalho, mas a gente precisa ver onde que o Senhor quer que eu cresça. E às vezes você tá orando aí, Deus, me livra disso. Mas Deus tá usando essa temporada, tá usando esse lugar para te ensinar, para você crescer, para que você possa alcançar aquelas orações, aquelas bênçãos que você tanto pediu antes. Exato, e muitas das vezes Deus permite que isso aconteça para que no futuro a gente ajude pessoas que estão passando por isso, sabe? Que o Paulo fala, né? Exato. Sobre a gente consolar naquilo que a gente foi consolado. Exatamente, né? Exatamente. Isso que a Camila falou, né, um pouco antes, da nossa geração querer as coisas muito na hora, também reflete muito a respeito das promessas que a gente tem, sabe? Eu recebi muitas promessas de que grandes bênçãos iam acontecer na minha casa, dentro da minha família, que problemas iam ser resolvidos, só que eu ficava com aquele sentimento de urgência, eu ficava me machucando por dentro com isso, sabe? Eu queria tudo naquela hora, só que aquilo
ia ser pro futuro, sabe? Deus ali estava me preparando para que quando acontecesse eu pudesse saber lidar com aquele problema, né, com aquela situação e lidar da melhor forma. E a gente tem que aprender a viver o agora, sabe? A orar agora, se consagrar agora, para que no futuro a gente esteja preparado para as promessas do Senhor, sabe? Sim. E a gente acha que acaba por aí quando a gente vence uma batalha, né? Exato. Mas não acaba por aí. Quando você vence uma batalha, você ainda precisa estar com a sua guarda armada, você ainda precisa estar vigilante, atento, porque o próprio pastor falou sobre essa palavra de que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Então, ele sempre vai nos tentar a todo momento. E a gente precisa não abaixar a nossa guarda, a gente precisa continuar com os nossos olhos no Senhor, de que, beleza, venci essa batalha, glória a Deus, mas continuar se fortalecendo, né? Exato, e isso que o pastor falou de abaixar a guarda, né, ele falou algo muito interessante, que às vezes a gente passa por uma etapa com a guarda alta, a gente passa por outra etapa com a guarda alta, porém, a gente, assim como o Sansão, quando ele dizia a si mesmo, não, ninguém pode me vencer, ninguém pode me parar. Ali ele abaixou a guarda e Satanás o golpeou e derrubou ele. E o espírito se retirou. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente tá ali se consagramos uma semana. Foi bênção, a gente orou, jejuou durante muito tempo. Glória a Deus, a semana fluiu. Na próxima semana a gente orou, jejuou. Ultrapassamos até o limite da última semana, só que aí chega uma semana que a gente acha, eu estou bem, eu estou bem espiritualmente, não vou mais me forçar tanto quanto me esforcei na última semana. E ali onde Satanás aproveita, porque como o pastor disse, ele vai sempre estar com a guarda alta, esperando a gente abaixar a guarda para nos derrubar. Sim. E isso não deve acontecer. E além de que você está confiando na sua própria capacidade, na sua própria suficiência, de que você vai dar conta, de que você sozinho vai conseguir resolver aquela situação. E não a gente depende do Senhor para tudo, né? Na nossa caminhada, a gente aprende que em tudo nós devemos depender do Senhor. A gente pode fazer planos, a gente pode sonhar, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Então a gente precisa sempre ser esse amigo íntimo de Deus, de conhecer o que está no coração do Senhor sobre a nossa vida, sobre o que a gente deve fazer para que a gente possa enfrentar cada luta diária, né? E constantemente conhecer a Jesus. Constantemente no nosso quarto, isso é uma palavra que eu sempre gosto de dizer quando eu vou orar por alguém, quando eu vou evangelizar também alguma pessoa, busque conhecer Jesus a cada dia. Busque saber quem Ele é, sabe? Em um dos últimos encontros, inclusive, te esperamos aí, né, no encontro aqui no 1035. Mas todo depois domingo. Isso, todo domingo, meio de meia. Mas depois a gente fala disso. Mas em um encontro aconteceu um espontâneo na hora do louvor, na hora da oração, né? E o espontâneo que saiu, a letra que saiu era: existe mais, existe muito mais. Nossa, sim. Sabe? Existe. Esse dia me marcou muito. Esse dia foi muito forte, muito forte. Deus usou grandemente a vida do Wellington para ministrar esse louvor com a gente. E existe muito mais. O que é isso? O que é que existe muito mais no secreto, sabe? A gente tem que buscar conhecer isso. É que nem aquela canção, qual é a beleza que a gente não viu do Senhor? O que a gente ainda não conheceu de Deus? Se a gente pensa que já conheceu tudo que precisava conhecer, não, ainda existe algo. E eu lembro que nesse dia, aqui tá meio escuro, né? Só essas luzes estão acesas e tá exatamente como tava naquele dia, né, Josué? Tirando as luzes aqui, tá exatamente igual. Eu tava lá no fundo e assim, beleza, adorando o Senhor, que bênção. Mas você sente que você ainda não tá rompendo ali, você ainda não chegou onde você devia chegar. Aí a minha amiga orou por mim, cara, eu desabei. Aí chegou o Wellington cantando Existe Mais, Existe Muito Mais. Aí foi o quebrantamento total, assim, da gente entender que a gente não pode perder o Senhor de vista. Exato. Que a gente recebe bênçãos, que a nossa vida muda, mas em tudo a gente não pode perder Ele de vista. Então imagina se naquele dia a gente tivesse deixado a presença do Senhor passar, não tivesse dado honra para Ele, deixado Ele ministrar os nossos corações, a gente teria perdido aquilo que a gente viveu em família. E cara, aquilo me marcou demais. Aquilo mudou totalmente o meu dia, nossa. Exato, e
isso de conhecer Deus é algo muito importante. Eu acho que eu nem sei porque a gente tá indo por esse lado, mas como aconteceu na palavra, né? O pastor citou que o esboço da pregação dele não era aquilo que ele pregou, sabe? Isso mostra que a gente tem que sempre ser dirigido por Deus em todos os momentos. E eu acredito que isso está acontecendo aqui também. Sim. Talvez isso que a gente esteja falando é para alguém específico que está ouvindo a gente agora. E conhecer Jesus, sabe? Conhecer a Deus, né? Tem uma palavra que eu também gosto sempre de meditar, de citar, né? Que o Senhor diz lá em Mateus. E em Mateus, né, 7, no versículo 22, diz assim, que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E o Senhor vai dizer no 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Ou seja, não adianta a gente pregar, a gente vir aqui, tipo a Camila, a gente vir aqui ser usado, não adianta no culto a gente orar para alguém ser batizado no Espírito Santo, a gente libertar alguém, curar alguém, se no secreto o Senhor não nos conhece, sabe? O Senhor vai dizer claramente para essas pessoas que buscaram apenas fazer na frente dos outros, né? Fazer as coisas na frente das outras pessoas. E Ele vai dizer, eu não os conheço, nunca os conheci, sabe? E para que Deus nos conheça, a gente tem que conhecer Ele no nosso quarto. A gente tem que se apresentar a Ele todos os dias para que Ele nos conheça. Sim, porque aí quando a gente passar por uma dificuldade, é aí que a nossa fé verdadeira vai aparecer. Que foi uma das coisas que o pastor também citou, que se no dia da sua dificuldade a sua fé foge, a sua fé não aparece, então ela não é uma fé verdadeira. Ela não é uma fé que está alicerçada na palavra de Deus ou no poder dele. Então a gente precisa conhecer aquilo que ainda está oculto para nós, mas que Deus anseia em revelar. Eu acho que isso é muito importante. Deus anseia em revelar para nós, Deus anseia em estender intimidade para a gente, mas a gente precisa procurar. Em primeiro lugar, Ele já veio atrás de nós, né? E é nós que precisamos estar lá atentos a quando Ele bater a porta e a gente abrir. Isso. E aproveitando esse gancho que a Camila citou de uma parte do culto, o pastor disse que muitas das vezes a gente se torna obesos espirituais, porque a gente só recebe palavras, só come palavra, retém palavra, só que não realiza as obras lá fora. A gente não realmente vive essas palavras lá fora. E o pastor, né, até citou, fez um desafio com a gente. Como vocês sabem, né, a gente está na semana de carnaval. E muitas das vezes a gente sai para fora, principalmente aqui quando a gente está no centro, como a gente está no centro de São Paulo para pregar o metrô. Aqui tá muita gente mesmo, o carnaval tá praticamente aqui. E a gente vai no trem, muitas vezes a gente fala, nossa, misericórdia, esse povo, a gente até amaldiçoa eles. Ainda bem que eu não sou eles. Ainda bem que eu não sou eles, porque esse povo, esses promíscuos, esses malditos, enfim. Mas não é essa visão que a gente tem que ter. Porque senão a gente vai se tornar fariseus, sabe? E Jesus não tá nessa. Não tá tendo compaixão, A gente não vai estar olhando com compaixão, a gente tem que olhar para eles como almas que gritam pelo Senhor. Sabe, que gritam para conhecer o Senhor Jesus. E como coitados mesmo, porque eles estão sendo escravos do inimigo nessa vida, sabe? Eles estão sendo totalmente dominados por Satanás, dominados pelo pecado, pelos próprios desejos. E a gente, como livres, como conhecedores de Cristo, devemos olhar para eles com olhares de misericórdia. E passo um desafio também para vocês, né? De se algum dia vocês estiverem no metrô e sentirem de Deus, de entregar uma palavra para alguém, talvez essa pessoa passou pela igreja. Existem muitos hoje que estão no carnaval que foram magoados dentro da igreja. Talvez aquela palavra que você vai liberar para aquela pessoa vai trazer arrependimento. E se aquilo que foi revelado para nós é tão bom, por que a gente não vai compartilhar? Por que a gente não vai falar? Então, acho que caminhando também para o final, a gente pode falar também de como em Isaías fala de um povo que tinha sido, os israelitas, né? Que eles tinham sido exilados e como isso fez com que eles desanimassem. Eles não quisessem mais cantar, não quisessem mais adorar o Senhor. E Isaías falava para eles, levantem as suas vozes, gritem a plenos pulmões, de que aí está o seu Deus. Então nós também devemos olhar para tudo isso que está acontecendo
com um coração misericordioso, com um coração de que, Senhor, isso não está certo, isso não está bem. Então eu vou compartilhar, eu vou falar de que o Senhor cura, de que o Senhor transforma, de que o Senhor é a melhor coisa das nossas vidas. E sabe, pessoal, eu espero que vocês tenham sido abençoados por mais um tempo de mesa, assim como nós temos sido. E caminhando para o final, também quero falar para vocês um pouco do nosso novo lançamento de camisetas. Exatamente. Né? Tem uma nova coleção aí, já saiu a pré-venda, então entra lá na conta do JQV Brasil, chama lá o pessoal no direct, escreve camiseta e vocês vão ter acesso ao formulário para a nossa próxima vigília que vai acontecer dia 25 de abril, né, Josué? Exatamente, será uma bênção. E falando em vigília, agora dia 7, não perca. Se você mora na Lapa região ou se você mora longe, mas não perca. Vigília na Igreja da Lapa. É dia 7 desse mês. O endereço vai estar ali embaixo. O endereço vai estar aqui embaixo, na descrição. Não perca, será uma bênção. Será um momento de adoração, um momento de palavra, né? Sim. Não é porque meu amigo vai pregar, mas... Não vou falar o nome dele, vai na vigília, né? Surpresa. Compareça, é surpresa. Quer descobrir quem vai pregar? Vai na vigília. Vai na vigília. Mas não perca essa vigília, vai ser uma bênção. Eu vou estar lá presente, nós vamos estar presentes lá. E você será muito bem-vindo nessa vigília, Sim. onde grandes coisas vão acontecer, clamaremos por avivamento e... É isso. É isso, basicamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu curtir, compartilhem. Deixem um comentário também se essa palavra abençoou vocês. E eu espero vocês no próximo Tempo de Mesa. E para finalizar, como de costume aqui, não esqueça, todo sábado às 4 horas da tarde, Sunset for Jesus, na Igreja da Graça, na sede em São Paulo. Não perca. Né, você será muito abençoado, será muito bem-vindo. Nós te convidamos, você será um convidado especial para se fazer presente aqui. Sim, lembrando que o Sunset acontece na Avenida São João 791 e todo domingo também, ao 12:30, nós temos o culto encontro, que é na Avenida São João, só que 1035. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tempo de mesa. Deixem ali o seu comentário se essa palavra te abençoou, o curtir e compartilhem também para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém, exatamente. Tchau. E só para não esquecer... não, esquece. Volta. Termina. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais um tempo de mesa. Deixem o seu comentário, se essa palavra te abençoou, o seu testemunho também, se essa palavra transformou a sua vida de alguma forma. Compartilhem com o maior número de pessoas e também curtam, né? Exatamente. É isso aí, gente. Deus abençoe. Tchau, e até a próxima.